Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gianluca. E antes de tudo eu quero te pedir um grande favor. Dê o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal que está no botãozinho vermelho aqui embaixo. E não esquece, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Mas agora eu estou aqui para falar de uma promoção imperdível que nós temos aqui na nossa editora. E para quem ainda não conhece, a Editora Vem é uma editora que parte dos recursos é destinado para missões. E você, adquirindo os nossos materiais, você estará nos abençoando e você estará abençoando outras pessoas e levando a mensagem do Senhor mais longe. Então aqui eu tenho em minhas mãos o livro Anjo Caído, a trajetória e queda de Lúcifer, que aqui nós contamos do intervalo que tem do versículo 1 e do versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis. E é um livro muito importante para você que quer aprender mais sobre o assunto, sobre a trajetória e a queda de Lúcifer, como o mundo foi criado, e esse livro é imperdível. Temos aqui também o livro Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. Podemos dizer que esse daqui é um manual para o crente para saber como enfrentar suas guerras, como enfrentar suas batalhas. É um livro muito completo, um livro muito didático, que aqui fala sobre o Rei Bruxo, fala sobre Lilith e é muito completo para você. E tenho aqui também em minhas mãos o livro Curando os Enfermos em Nome de Jesus. Esse aqui é voltado para aquela pessoa que precisa de alguma cura em certa área da sua vida. Esse livro é essencial para você. E por último, temos a revistinha As Aventuras de Luke, do Pastor Lucas. E para quem não conhece o Pastor Lucas, é o compositor daquela linda música O Pintor do Mundo. E ela é muito bem ilustrada, muito bem desenhada, para você criança que quer saber como enfrentar as suas batalhas, para aquela criança que tem medo de dormir sozinho. Esse livro é muito importante para elas. Para você que quer presentear o seu filho, seu sobrinho, seu neto, esse livro aqui é muito bom para eles, tá certo? Então, eu falei aqui de 3 livros mais a revistinha por apenas R$ 95. E para você que quiser adquirir esse material, entre agora no nosso site editoravem.com, que está aqui no rodapé do seu vídeo, e adquira já pelo kit Libertação, tá certo? Só lembrando, dê like no vídeo se você ainda não deu, se inscreva no nosso canal e ative o sininho e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, porque assim você estará ajudando a propagar a palavra de Deus, tá certo? Então fique com essa mensagem e Deus te abençoe. Êxodo, no capítulo 7, a partir do versículo 10. E fazendo esses casts apologéticos, há tempo eu já estava estudando e me preparando para o meu próximo livro. E aí como é que eu escrevo meus livros? Eu ensino as pessoas a escreverem livros. Todos os meus sermões, eles são gigantes. É 7 páginas de offset, A4, né? Página de A4, dá umas 7 páginas. E como é que o senhor prega? Bom, eu prego e ponho esse sermão. Porque todo o meu sermão eu já faço ele no formato do livro. Quando eu vou passar para o livro, eu venho e escrevo dentro do próprio sermão. Ou seja, eu faço o comentário do sermão e é isso que a gente chama de livro. Então eu estou concluindo um livro, porque estou concluindo os estudos, eu havia dito que eu nunca mais ia escrever Batalha Espiritual, mas gente, isso vicia tanto. Eu não consegui cumprir minha promessa, e aí está vindo aí um livro, Babel, Morada dos Demônios. Onde é que fica a morada dos demônios? É na confusão das línguas. A confusão das línguas hoje é a religião. Aonde mais mora demônios são as seitas. É a grande confusão hoje, são as seitas. E eu fico assim abismado como em cada seita tem uma eficiência demoníaca. A maneira do diabo agir nas heresias e nas seitas é surreal. É terrível mesmo. Mas, vamos lá. Você quer entender? Assim Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram tudo o que o Senhor lhe havia mandado. Olha que coisa louca isso aqui. Lançou Arão seu cajado diante de faraó e perante seus conselheiros. E o cajado de Moisés virou. Aí você fala, uau! Um cajado se transformou em serpente. Que coisa poderosa, Fabinho. É mesmo? Vamos ver o resto. Faraó
Contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte, James, Jambre, né? E também os magos do Egito, olha lá, ó, leia o resto, reproduziram o mesmo fenômeno. Pelo diabo, não. Por meio de suas ciências ocultas. O que nós estamos lendo aqui? Que o mesmo milagre produzido por poder de Deus na vida de Moisés, foi produzido por ciências ocultas, nós vamos aprender isso, por dois magos, os dois cajados, Janes, Jambre, jogaram o cajado e eles também se transformaram em serpente. Não é? Senhor, fale conosco. Fale com a sua igreja, fale com o seu povo, nos ensine, nos instrua e nos prepare para o que vem adiante, em nome de Jesus. Bom, a guisa de introdução, basicamente, deixa eu te explicar uma coisa. Nós vivemos no mundo material. E o mundo material é o mundo curto do cosmo, ou do macrocosmo. O mundo material, ele é apenas 3 dimensões das 7. Nós vivemos dentro de 7 dimensões, num contexto de 3 céus. E nós vivemos, o homem matéria vive em 3 dimensões. Mas nós materialmente vivemos em 3 dimensões. Porque nós não somos somente matéria. Nós somos espírito, alma e corpo. Se você estudar agora de forma científica, há uma série na Netflix, eu fazendo as minhas repesquisas, sobre experiências experiência de quase morte, gente que morreu e voltou. E é uma série longa, uma série científica. E aí a ciência, os médicos, os paramédicos tentam explicar. Por exemplo, tem um caso de uma mulher que o cérebro dela, e dá aquela linha reta, quer dizer, não tem nenhuma atividade cerebral, quando dá a linha reta, morreu. Mesmo ela estando morta, por causa de um aneurisma, que é quando aquela veia vai inchando, em tempo de explodir, deu um aneurisma, e aí deu aquele, pronto, o cérebro parou. Ela volta à vida, e ela fala para o médico, aí tem um médico dando depoimento. Ela viu, ela fala, a sua maleta tinha isso, parecia uma maleta de um mecânico, etc. Você pegou esse aparelho, você disse isso para fulano, mas como você viu isso? Você ouviu? Não, eu vi. A mulher fala, eu vi. Viu como? Eu vi tudo. Bom, mas o médico falou, não tem como, você estava morta. Só que o médico fala assim, lá no cérebro dela dá para ver que o cérebro dela ficou com aquela linha de morte cerebral por 15 minutos. Então ela ficou morta durante 15 minutos. Depois voltou ao normal. Durante esses 15 minutos, ela detalha exatamente a fala dos médicos, os comentários. Ela detalha o aparelho dele na hora da cirurgia. E assim, é uma coisa absurda, surreal. De fato, a ciência explica que mesmo o homem morrendo, ele tem uma espécie de consciência de 15 a 20 minutos depois. Mesmo estando morto. Não é igual aquela galinha que você corta a cabeça e ela sai correndo, não. Não é verdade? Galinha você corta, ela sai correndo, sem a cabeça, bicho doido, né? Na realidade, a ciência não consegue explicar, mas aí o cientista lá diz o seguinte, então podemos pressupor, eles usam esse termo pressupor, que a alma não está ligada ao cérebro. É evidente, nós que somos cristãos já sabemos disso, eles não. Então a alma não está, a consciência, diga-se de passagem, ela não está ligada ao cérebro, porque a mulher, ela estava sem atividade cerebral, mas estava consciente. Bom, nós já sabemos disso em Lucas 19, do cara no inferno, que tinha lembrança dos irmãos, lembrou de tudo, teve sensação de calor. Lucas nos mostra do rico no inferno que pediu que molhasse a água na ponta
o dedo na água e refrescasse, porque ele estava lá no inferno em tremendo calor. Lucas 16, 19. E vai, pai Abraão, manda alguém na casa de meu pai pregar, porque eu tenho 5 irmãos. Ora, ele está no inferno. Então veja, ele não tinha mais atividade cerebral, ele já estava morto, etc., mas ele não perdeu consciência. Então está constatado que a consciência do homem não está ligado à sua matéria. Ou, como Einstein chamava, aos átomos. Não é verdade? Se não está ligado à matéria, nós devemos identificar. Existe um reino que domina esse outro reino material, que é chamado de reino espiritual. Nós somos governados pelo reino espiritual. A minoria da sua vida você vai passar dentro dessa caixa que você chama de corpo. O resto é tudo fora. É tudo fora. Mas só recapitulando a você, nós somos tripartidos, somos constituídos, uma constituição de espírito, alma e corpo. O espírito é a minha ligação para com Deus. Quando o homem recebe Jesus, o espírito dele se religa a Deus. É o que nós chamamos de reconciliação. Ele é religado a Deus. E quem faz essa religação? Pega o carro lá, quem faz? Só tem um que é mediador. Quem faz essa ligação? Jesus Cristo, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele que faz essa ponte, o pontífice, essa ligação de religar você a Deus. Daí surgiu a palavra religião, religar. A palavra religião é religar. E a alma, ela reflete as nossas emoções. Veja, a Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus que o deu. Podemos definir isso como fôlego de vida. O corpo vai para o pó. A alma que sim, a alma é a consciência. Essa ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno. Para o Hades, Sheol, Geena, etc. E aí que é o X da questão. Existem 3 céus e 7 dimensões em todo o cosmos, juntando céu, terra, inferno, tudo. 3 céus e 7 dimensões. Os 3 céus é o céu estelar, é o céu que passa os pássaros, é o céu que vemos, que é chamado de céu aurâneo. São termos técnicos, porém muito importantes. O segundo céu é o céu meso de meio, mesorâneo, arâneo é céu. O terceiro céu é o céu epo, que é céu dos céus, eporâneo, céu dos céus. Em 2 Coríntios 12, primeiro, Paulo fala da existência desses céus, porque ele diz que ele foi arrebatado, e ele foi ao terceiro céu. E que coisa preciosa, ele diz que ele não sabe explicar se foi no corpo ou fora do corpo, mas Deus sabe, e lá no terceiro céu ele viu coisas maravilhosas, né? E aí o espiritismo distorce um pouco esse fato. Nos filmes de Chico Xavier, Outro Mundo, Nosso Lar, eles falam desse paraíso. Bom, vou deixar isso para amanhã, depois tu vai lá e assiste, não vou falar isso agora. O que acontece? A alma do homem é o troféu da guerra. A briga no reino espiritual é para onde você, porque você não é um corpo. A Bíblia diz que Deus, que a junção espírito e carne, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, espírito. Primeiro ele fez o boneco do pó da terra, corpo. Soprou nessas narinas o fôlego de vida, espírito. Se eu não me engano, Gênesis 2:27, se eu não tiver errado. E diz a Bíblia, o homem se tornou alma vivente. Ele não passou a ter alma, ele passou a ser alma. Alma é quem você é, não o que você tem. Você se tornou alma. Você não passou a ser, você passou a ter, você passou a ser alma. Aí a nossa briga com o adventista que crê na aniquilação dessa alma. Ó, como é que vai aniquilar o ser? Você não tem alma, você é alma. Por isso que a gente usa o termo ganhar alma para Jesus. A gente não ganha corpo, a gente ganha o ser da pessoa. Entendeu? Quem entendeu o que eu estou dizendo?
Agora, na questão das dimensões, as 3 primeiras dimensões, eu vou usar um pouquinho isso aqui, para ficar um pouco mais didático, das 7 dimensões. Os 3 céus, está claro para vocês? Primeiro céu, é o céu que a gente vemos. Segundo céu, é muito importante dizer isso, é as regiões celestiais. Eu vou falar isso porque o segundo céu é compatível, é igual à 4ª dimensão, alright? Segundo céu, subsentende 4ª dimensão. Céu e dimensão tem algumas diferenças. As dimensões não são assim, elas são assim. Elas não são verticais, elas são laterais. Céus são verticais. Ou seja, todo o cosmos é como um grande cubo. Lateral e vertical. Deus é o soberano, então ele está fora desse cosmos. Por quê? Porque ele não tem como estar dentro do cosmos, porque ele criou uma lei chamada lei da física. E na lei da física, na lei da termodidática ou da entropia, tudo que é composto se decompõe. Então, na própria lei que Deus criou, se ele estiver dentro do cosmos, ele tem que desacelerar ou acelerar, ele tem que virar caos. É a lei da física. O mundo está expandindo, energia escura, matéria escura, acelera e desacelera. Deus tem que estar do lado de fora. Senão ele mesmo seria pego por sua lei da física. Mas como Deus está do lado de fora, e de fato ele está do lado de fora da lei do cosmos, então ele não se decompõe, ele não se refaz, ele sempre continua eterno e soberano. Os mundos criados por Deus são esses, que a própria física afirma a existência das dimensões, usa os termos mundo. Tem um cientista ateu muito famoso, até pus o livro, mas esqueci o nome dele agora, que morreu, Stephen Hawking, que fala da existência do multiverso, dos mundos e etc. Mas como se entende essas dimensões no quesito batalha espiritual? E aonde nós levamos as nossas orações? É aqui que é o ponto mais importante que você precisa entender. Quando nós vamos estudar a questão das dimensões, você vai ter que entender a questão dos céus. A Bíblia fala de um segundo céu? Não, a Bíblia não fala. A Bíblia fala de um primeiro céu? Não, mas a Bíblia fala do terceiro céu. Então fica lógico e evidente para nós que se existe o terceiro céu, existe o primeiro e existe o segundo. Qual é a lógica teológica? A Bíblia fala que existe uma batalha espiritual nas regiões celestiais. Ela diz em qual dos céus existe a batalha? Também não. Mas quando você olha para o céu, no lugar de avião, você vê igual no filme Imortais, anjos e demônios lutando? Lembra do filme Imortais, com Henry Cavill, que termina o filme na batalha dos titãs? E você olha, o pau está quebrando, é interessante aquilo. Mas você não vê. Então a batalha espiritual não acontece no primeiro céu, que é o céu visível. Você acha que a batalha também acontece lá no rosto, na face de Deus, e o pau está quebrando lá no terceiro céu? Não. É claro que não. Se a batalha não acontece no céu de Deus, é claro que não. E não acontece no nosso céu, só sobrou um céu bíblico para aonde se acontece a batalha espiritual. É uma coisa óbvia. Técnica seria esta então no segundo céu. Se é no segundo céu, aí que é o ponto importante. Seria também naquilo que nós chamamos de 4ª dimensão. Vou ler para os irmãos bem rápido a questão das 7 dimensões. 3 dimensões. As 3 dimensões bíblicas são as mesmas dimensões da física. Olha que coisa interessante. São o quê? Dimensões espaciais, e elas têm profundidade, largura e altura. E o amor de Deus alcança as 3 dimensões. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E as 3 dimensões estão também a luz, a matéria e o tempo.
Os 5 sentidos do homem foram feitos para tocar as 3 dimensões. Nós fomos feitos de forma material para vivermos de forma material nas 3 dimensões. Nossos 5 sentidos são feitos para viver e tocar essas 3 dimensões. E essas 3 dimensões, para que você consiga compreender um pouco melhor, são as dimensões da matéria, em que nós vivemos, normal. Agora, o que deve se levar em consideração, meus irmãos, é a partir das outras que são invisíveis, a partir da 4ª dimensão, aonde não é de nossa alçada. Se nós vivemos nas 3 dimensões, cientificamente falando e biblicamente falando, todo mundo já sabe. E a partir da 4ª dimensão? A 4ª dimensão é a dimensão do invisível. A 4ª dimensão é onde estão as doenças, mas também a cura. A ciência chama da dimensão da elétrica. Veja você que se eu ligar para um telefone para a Inglaterra agora, o sinal vai subir lá no satélite e voltar no mesmo momento lá na Inglaterra em alguns minutos e a pessoa vai me entender. Eu não vejo a eletricidade, mas ela está lá. A Bíblia mostra essa realidade. E veja, a câmera não cria imagem, ela capta a imagem. Mas da onde ela capta a imagem? Porque a 4ª dimensão ela é feita de cores e sons. Você não está vendo, mas isso aqui está cheio de fótons, nêutrons e átomos. A câmera não cria uma dimensão. De alguma forma, não sabemos qual, o homem teve inteligência para captar a 4ª dimensão e fazê-la real de forma visível para nós. É a dimensão da eletricidade. Energia existe. E isso, por exemplo, você liga a sua televisão, quem está me assistindo online, como que essa imagem e esse som está chegando lá? Essa é a 4ª dimensão. Ela é inexplicável, mas ela é super real. E agora percebemos que a internet também, né, uma outra invenção, também está lá na 4ª dimensão. O que nós devemos entender sobre a 4ª dimensão é isso. A 4ª dimensão é um lugar de trânsito livre. O 2º céu é um lugar de trânsito livre. É a zona franca de todos os espíritos, maus e bons. Aí você vai lá para Daniel. O anjo veio para entregar a revelação para Daniel. Mas na metade do caminho, o anjo Gabriel foi resistido por um principado do diabo, nas regiões celestiais. E quando ele foi resistido pelo principado do diabo, veio um outro anjo de Deus, entrou em guerra com esse príncipe, que a Bíblia só diz príncipe da Pérsia. E enquanto Miguel guerreava com aquele príncipe ali na 4ª dimensão, na região celestial, espiritual, Gabriel veio e entregou a revelação para Daniel. Quem lembra desse texto na Bíblia? Ok. E aí o anjo diz assim para Daniel: mas Daniel, eu tenho que sair daqui logo, porque vai vir outro príncipe, o da Grécia. Em outras palavras, aquele anjo estava fora da sua jurisdição, do seu raio de atuação. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Olha o que Jesus disse: o príncipe desse mundo reina, mas ele não tem poder sobre mim. Ele tem poder sobre as leis que regem o mundo. De alguma forma, ele se tornou senhor disso por causa do pecado original. Mas ele não tinha poder sobre o Cristo. Vocês entendem o que eu estou falando? E essa realidade de batalha, ela acontece no 2º céu, ou no que nós podemos chamar de 4ª dimensão. Só que você precisa entender, a 5ª dimensão é literalmente o inferno. A 4ª dimensão é um espaço de trânsito. Quando você tem fé, você injeta essa fé na 4ª dimensão. É de lá que você recebe, porque é um trânsito espiritual.
eu gostaria de indicar a você um livro de difícil entendimento de Paul Yong-Cho, David Yong-Cho, chamado A Quarta Dimensão. Mas seria muito bom se você lesse esse livro. Foi um dos livros que eu estudei sobre a quarta dimensão. Um livro muito famoso, antigo, sobre reino da fé, como conquistar a cura. O que aconteceu com David Yong-Cho? Lembra que eu falei na quarta passagem sobre o avivamento da Coreia? É o pastor desse avivamento. Quando eles começaram a orar muito, milagres começaram a acontecer no meio deles. E ele ficou assustado, falou, uau, Deus está com a gente. Aí ele descobriu que os monges budistas realizavam os mesmos milagres que eles. Também levantavam paralíticos, também curavam cegos, mortos ressuscitavam. Se você for para a Bíblia, você vai ver que o anticristo vai vir fazendo esse tipo de milagres. Nós acabamos de ver os magos do Egito fazendo os mesmos milagres de Moisés. E aí David Yong-Cho entrou em crise. Falou, mas não é possível. Nós oramos anos para vermos esses milagres. E agora ele foi lá num mosteiro e viu um monge levantando um paralítico. Ele falou, não é possível. Aí ele foi perguntar para Deus, chateadéssimo. Senhor, olha, eu pensei que milagre só acontecesse no nosso meio, mas agora só tem porque a gente está anos orando e mortos estão ressuscitando, 1 milhão de almas vão vir aí, mas agora o monge está lá, e o paralítico andou. Isso também explica as curas no espiritismo. Por que isso acontece? Porque a quarta dimensão, ela é acessada por ambos os lados, de Deus e do diabo. O lugar dos milagres, o lugar das curas, o lugar das revelações, o lugar dos prodígios, o lugar do sobrenatural é chamado de quarta dimensão. É onde também estão as doenças, mas é onde também estão as curas. Agora, como você vê aqui, a ciência está na quarta dimensão. Eu acabei de dizer. Os magos, por exemplo, uma das coisas que você vai identificar quando você me ouvir amanhã é que 3 coisas definem o espiritismo: ciência, doutrina e prática. O espiritismo kardecista é o judaísmo alquimista. Eram cientistas do passado que misturavam alquimia com religião. É uma coisa surreal, gente. A ciência nega a Deus, mas ela é quase toda espírita. E é esse um ponto que você precisa entender. A quarta dimensão é um reino completamente invisível e sem dono. O monge acessa a quarta dimensão. O pastor acessa a quarta dimensão. O espírita acessa a quarta dimensão. O médium, você já viu que coisa esquisita? O cara escreve com a letra da pessoa, a história da pessoa, coisas que só a família sabia de segredo. Se você vai estudar as psicografias, eu fiz uma sessão, que o Gugu era completamente espírita, acho que todos os atores, atrizes, é uma coisa de elite. Ele foi filmar uma sessão do Chico Xavier. Não sei se vocês vão lembrar dessa época. Foi quando ele nunca perdeu de audiência para o Faustão, mas esse dia ele dobrou. E o Chico Xavier punha a mão assim, e fechava o olho, e a câmera foca nele, e a mão mexia sozinha. Assim. E ele começou a falar coisas, tanto que uma das ex-irmãs do Gugu é também médium. Sei que é Liberato lá. E aí ele começou a contar segredos do cameraman, que só ele sabia. Aqui, ó. Aí você fala, isso tudo é real. É. O problema disso tudo é que é um acesso indevido. Espiritismo é diferente de espiritualismo. O cristianismo
visa a espiritualidade. Espiritismo visa os espíritos. É bem diferente. Não tem a ver com espiritualidade. E como que eles fazem essas curas? Porque durante muito tempo você pode dizer, não, essas curas são mentirosas. Bom, os cajados transformaram em cobra e não foi mentira. Os milagres de fato acontecem. Mas isso acontece como? Porque a quarta dimensão, ela é acessada pela fé, pelo lado obscuro. Quando uma pessoa começa a ter sonhos, visões, ouvir vozes, se ela vem na igreja, o que a gente faz? A gente fala que é demônio e expulsa, e o que é verdade. Mas se ela procura um espiritismo, eles falam que ela é o quê? Médium, e ensina ela a desenvolver a mediunidade, é um dom. E a palavra médio é a mesma palavra do catolicismo para mediador, pontífice, é a mesma coisa, gente. E esse médium agora tem que desenvolver a sua mediunidade, porque ele tem a facilidade de ver a quarta dimensão. Saul ia para uma guerra. Samuel tinha morrido. Vocês vão lembrar dessa história na Bíblia. O que Saul faz? Me chame uma médium. O médium na Bíblia é chamado de quê? Feiticeira. Me chame uma médium. E ele vai disfarçado, porque é uma prática proibida em Israel. Quem fazia isso tinha que morrer. O que ele faz? Manda vir Samuel do mundo dos mortos. Vocês já leram isso na Bíblia? Pois bem, acha para mim o texto aí, pastor Lorival. O que Saul queria? Nenhum rei saía para a guerra sem a bênção do profeta. Ele queria que o profeta abençoasse ele, mas o profeta já tinha morrido, gente. O cara louco, maluco. Aí o que a bruxa faz? A pitonisa, a vidente, a feiticeira, faz um ritual. Um ritual. E o que a Bíblia diz? 1 Samuel, capítulo 28, põe para nós, Tiago. Que Samuel, olha o que o texto diz. Samuel sobe, não diz que ele desce. Diz que ele sobe. E agora aquele pseudo Samuel começa a falar com Saul. Vamos ver, ó. Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas e se prepararam para guerrear contra Israel. Então Aquis mandou chamar Davi e lhe declarou: quero te dizer que escolhi a ti e a teus homens para vir a lutar ao lado de guerra. O rei Aquis era o rei inimigo de Israel, onde Davi se refugiou por causa de Saul. Continua o texto. Replicou Davi a Aquis: então tu saberás que o teu servo é capaz de fazer. Diante do rei Aquis respondeu: muito bem, eu te colocarei como meu guarda pessoal permanente. Davi não queria matar Saul, mas continua assim. Samuel já havia morrido há algum tempo. Todos os israelitas tinham pranteado a morte dele e o havia sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam. Então nós estamos falando de uma prática, milenar. Essa prática é verdadeira? Tudo é verdadeiro. Só que ela é proibida por Deus. É aí que está o X da questão. Quando Jesus levantou a sua igreja, foi para desfazer essas obras das trevas. Por que quando Jesus veio era assustadora como ele confrontava e expulsava demônios? Porque a realidade espiritual, ela domina sobre a matéria. E agora ele diz: levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem. Deus não chamou a igreja para se esconder da realidade espiritual. Ele levantou a igreja para enfrentar a realidade espiritual. Por isso que Paulo diz: a nossa guerra não é contra seres humanos. Coitado, ser humano sofre nessa batalha. A nossa batalha é lá, é na quarta dimensão, é no segundo céu, é contra os demônios que escravizam os seres humanos. E por que a Bíblia condena a mediunidade, gente? Porque ela distorce a coisa. Na Bíblia, o médium, ele faz a mediação entre o homem e um demônio. Mas o Espiritismo não chama de demônio. Você entendeu a gravidade da coisa ou não? Você vê? E as pessoas são levadas, são enganadas. Eles chamam eles de quê? No baixo espiritismo, de cavalos. Meu cavalo.
Pelo amor de Deus, gente. Meu cavalo. E olha o que acontece nesse texto. Os filisteus se juntaram e vieram acampar em Sunem, enquanto Saul reuniu todos os israelitas e erguia acampamento em Giboa. Saul agora estava morrendo de medo. Davi estava do lado de lá. Continua. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu um profundo pavor e temeu por sua vida e futuro. Em vez do cara ir orar e clamar a Deus, o demônio, o que ele faz? O que ele faz? Buscou depressa consultar o Senhor. Tentou, mas o Senhor ficou calado. Nem por meio de sonhos, nem por urim, nem nada. Não tinha profeta. Primeiro que ele matou todos os sacerdotes. E o outro, que era o profeta, morreu. Saul agora, pronto, o que eu vou fazer? O que eu faço? Como é que eu vou vencer essa batalha? Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que lhe fale da minha aflição e consulte. Olha só. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante. Uma necromancia é falar, o ato de falar com mortos. Há uma necromante em Endor. Parece que você está assistindo O Senhor dos Anéis, né, gente? Eu estou te falando. E continua. Então Saul se disfarçou, vestido de roupas diferentes, e ao cair da noite foi com 2 de seus servos falar com a tal vidente. Então nós temos 3 palavras aí: médio, necromante e vidente na mesma pessoa. Então são práticas milenares. E continuou. Ao cair da noite, etc. Rogo-te, pois, olha o que ele foi fazer com a bruxa, que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. Misericórdia. O que você precisa entender é que essas práticas não são mentirosas. Elas são proibidas. Por que elas são proibidas? Porque lá no reino espiritual, você será facilmente enganado por demônios, que vão falar com você com a voz do seu filho que morreu, da sua mãe que morreu, contando coisas do segredo do seu casamento, só você e seu marido que morreu sabia. Lembra a novela Viagem? É uma viagem. E aí, quando você começa a ver, o espiritismo se vale da dor das pessoas, da saudade das pessoas, do sentimento de perda das pessoas. E aí vem lá e fala com a voz da filhinha, gente. Igual eu vi, deixa eu falar um negócio. Eu estava expulsando um demônio. A mãe, a menina ali, de repente a menina sentou na cama e começou a falar com a mãe, com a voz da filha. A mãe: é minha filha. Eu falei: não é sua filha, irmã, fica aí. Mas ela está falando, a voz da filha começou a falar: mamãe, contando coisa do dia a dia, com a vozinha da filha. Mediunidade, necromancia. E a irmã, a gente teve que grudar ela, porque ela pensou que era a filha. Mas veja, ela me levou lá para orar para a filha que era endemoniada, e de repente ela pensou que era a filha. Veja que são coisas terríveis, e as pessoas acreditam nisso. Mas por que acreditam? Porque é uma realidade. Realmente acontece. Estava eu e a pastora de Lourdes, e acho que na época uma missionária, nós fomos orar a Vanice, né? Fomos orar numa casa, não sei lá, para o lado do Cajuru, afora. E quando nós entramos nessa casa, gente do céu, começou a voar quadro. Mesa começou a virar, começou a voar copo. A hora que eu entrei, a casa inteira. Parecia coisa de filme de Hollywood. Aí você fala: essa casa é mal assombrada, tem um espírito lá. Bom, eu sei que espírito que está lá. E a Bíblia nos mandou confrontar esses espíritos. E veio um pastor na internet pedindo perdão. Porque me perdoe os espíritas, porque a gente sempre demonizou a religião de vocês. Ah, não. Eu desisto desses caras. Sinceramente, é chocante. Certo? Pelo amor de Deus, gente. Pedindo perdão. Me perdoe. Foi o outro lá, o Kleber Lucas, cantou no terreiro. Cantou no terreiro.
Eu estou te falando para você, é a Babel hoje, gente. É a confusão das línguas. É a morada dos demônios. E aqui você vê o quê? Olha que coisa interessante. Continua o texto, verso 9. A mulher, porém, lhe replicou: tu bem sabes o que fez Saul. A vidente falando com Saul, só que Saul está disfarçado. Como exterminou da terra os médios e adivinhos, por que armas uma cilada para que eu seja morta? A mulher falou assim: você é Saul. Você está armando uma cilada, porque se eu lhe fizer o papel de médio, você mesmo vai me mandar matar. E ela continua. Então Saul jurou por os... meu Deus do céu. O cara estava louco mesmo. Jurou pelo Senhor. Em nome do Senhor, tão certo como vive o Senhor, nenhum mal te sucederá por causa dessa sua atitude para comigo. Você acha que Saul está doido? E os pastores? Alguns hoje estão fazendo exatamente isso. Sumiu o temor, gente. Porque tem uns caras agora, é constelação. Vamos identificar sua vida nas estrelas. Eu fico vendo, crente todo dia pondo coisa lá. O meu signo do dia, vai para o inferno. Você não sabe o que você está falando, rapaz? Ah, se catar, pela... Você entendeu um que não conhece o evangelho? Meu irmão, um crente que lê Bíblia. Que... Teve um que falou: pastor, me perdoe, que eu fui ver ali, a mulher leu minha mão. Ah, não, gente. Quanta ignorância. E não estou falando de quem não conhece, não é ignorante, não. Um dia a mulher chegou em mim e me parou na rua: posso ler sua mão? Eu falei: só você deixar eu ler a sua. Ela desistiu de ler minha mão. Questionou a mulher: pois bem, a quem desejais que eu faça subir? Subir. Faze-me subir Samuel. Agora você vai entender por que em Judas 1, versículo 9, Deus esconde o corpo de Moisés. E Satanás briga com Miguel pelo corpo de Moisés. Para não acontecer isso aqui, ó. Porque se o diabo pega o corpo de Moisés, ele iria aparecer com Moisés, que é o que o povo vê. O povo vê o quê? O corpo da pessoa, a voz da pessoa, vê tudo. É a tal da necromancia, da mediunidade. O diabo usa o corpo da pessoa, a voz da pessoa. O que Deus fez? Escondeu o corpo de Moisés. E aí vem Miguel e briga com Satanás, que o Satanás queria o corpo de Moisés para enganar 2 milhões de pessoas. Iria aparecer Moisés. Gente tendo visão de Moisés, com uma falsa doutrina. Era o diabo usando o corpo de Moisés para enganar o povo. Deus não permitiu. Ia fazer o que fez aqui. O que a médio fez? Apareceu Samuel, na cara de Samuel, com o rosto de Samuel, com a voz de Samuel. E eu já vi pastor dizer que era Samuel mesmo, viu? Jesus amado. Verso 13. Você não tem noção. Inclusive não comprem a Bíblia de Genebra, que lá no comentário bíblico, John MacArthur diz que é Samuel. Então já estou falando já. Como é que pode ser? Então a Bíblia legitima a mediunidade? Então realmente foi Samuel que veio? Ou que eu estou bêbado? Vocês estão doidos, gente? Que mundo espiritual é esse que nós estamos vivendo? Aí eu estou 22 anos expulsando demônio para um pastor vir pedir perdão para expulsar demônio? Eu não peço não. Traga aqui que eu ponho para correr. E sai dando rabada ainda. Deus me chamou foi para desfazer as obras das trevas. É-me dado poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus, é-me dado autoridade. A Bíblia diz: resistir o diabo, e ela não diz que é eu que vou fugir, é ele que vai fugir. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Virão por 7 caminhos, 7 caminhos fugirão. Eu tenho o nome de Jesus, eu tenho o sangue de Jesus. Eu não sou nada sozinho, sou um comedor de arroz e feijão, mas diante de mim eu sou um ministro labareda de fogo. Eu sou cheio do poder de Deus. Eu nasci para ser a obra de Cristo aqui na terra. Eu tenho que entrar na 4ª dimensão, enfrentar as doenças, enfrentar os demônios, e não é ter medo. Oh! Que papo é esse, irmão? É lá na 4ª dimensão que estão os vícios. É ela que você tem que acessar na autoridade do nome, coberto com sangue,
para vencer drogas, para vencer doenças, para vencer, é uma esfera transitória. Por que tem que ser transitória? Porque você vai entrar em guerra lá. O seu corpo está aqui, mas em oração você estará em guerra. Você tem que aprender a orar em guerra. Falar alto, falar forte. Lutar em oração. Entrar nas regiões. Porque nossa guerra não é contra carne e sangue, mas ela é nas regiões. E nós fazemos isso o quê? Dando soco? Não, é em oração, pela fé, com duas armas, o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Vão se lembrar, uma de ataque e uma de defesa. Com o nome você, com o sangue você, o nome de Jesus é arma de ataque, o sangue de Jesus é arma de, com essas duas armas, você entra nas regiões celestiais, na quarta dimensão, e vence guerra. A gente vence de joelho, a gente vence orando, a gente vence batalhando. Qualquer coisa fora disso é atalho. Qualquer coisa fora disso, e aí que entra o negócio. Satanás sabe da fome do homem pelo espiritualismo, pela espiritualização. Isso virou uma presa. Como é difícil. E o que temos hoje de pastores sem discernimento, pregando cabalismo, constelação, e diabo a quatro em cima do púlpito. E trazendo demônio para as pessoas, porque se uma pessoa lê minha mão, ela traz demônio para mim. Eu vou a médio, traz demônio para mim. Um pastor que se vale de espiritismo no púlpito, ele também leva demônio para o povo. Porque ele agora está fazendo o papel do médium. O que nos falta? Nos falta discernimento, meus irmãos. Nos falta entendimento, nos falta conhecimento. Olha lá, Saul, rei. O que é interessante é que em 1 Samuel capítulo 10, lá longe, porque nós estamos no capítulo 28, lá longe diz que Saul foi cheio do Espírito Santo e recebeu um espírito de profeta. Agora olha a degradação dele até o capítulo 28. Loucura ou não é, gente? Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou a Saul: por que me enganastes? Tu és Saul. A mulher entendeu. Continua. Em seguida o rei acalmou, afirmando: não temas, revela-me o que está vendo. Aqui que está jogada. O cara que não é bíblico, que não estuda a Bíblia, cai na hora. Diz assim, ó: então a mulher explicou-lhe: observo Elohim. Rem é Deus. Elohim é um homem, um ancião. Eu observo Deus, um ser divino que sobe da terra. Bom, ela é uma média, ela crê nisso. Ela entendia que era. Mas olha como que a Bíblia deixa claro. Então Saul quis saber mais e lhe indagou: qual é a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou: é como um homem idoso, vestido um manto, e está subindo. Então Saul, lê aqui. A Bíblia diz que era Samuel. Diz a Bíblia que Saul pensou, entendeu, deduziu que era Samuel. Em nenhuma parte da Bíblia, a Bíblia diz que Samuel veio dos mortos. Saul deduziu. O que o diabo fez? Fez o que queria fazer com o corpo de Moisés. Pegou o corpo de Samuel, apareceu para médium e falou com a voz do Samuel. Daí nasce a grande cegueira, a escravidão. As pessoas vão ficando escravas. Ao invés, a libertação, gente, é algo tão poderoso. Porque para nós é o evangelho simples: curar enfermos, expulsar demônios, em nome de Jesus. Mas aí quando começa, não, a cruz não, é pouca. Põe mais coisa nessa cruz. Põe aqui umas coisas nela enfeita. Não, a cruz ela é simples. E o evangelho é simples.
Nós estamos aqui para fazer o que a Bíblia mandou. Não há poder em nós, mas há poder no nome de Jesus. E nós estamos aqui para desfazer, assim como Jesus, as obras do diabo, através das nossas orações, que não são poderosas porque oramos, mas são poderosas porque quem ouve é poderoso. Mas através da nossa fé, nós acessamos o reino espiritual. Não é espiritismo, é espiritualismo. Entenderam a diferença? Espiritualidade é diferente de espiritismo. Espiritismo é a doutrina nos espíritos. Espiritualidade é a crença do reino espiritual, de melhorar o seu estado espiritual. Aí é cristianismo. Entendeu o que eu disse? E é onde as pessoas vão nessa embarcada. O que nós temos que fazer? Temos que ter uma visão do reino espiritual, discernimento. Você não percebe, mas eu não sei se você vai achar, Tiago, recentemente passou na CNN, na Fox, foi capturado pela câmera, porque a câmera captura a quarta dimensão. Quem entendeu isso? Um ser do lado do berço da criança. Quem chegou a ver essa foto que passou na CNN? Passou no mundo todo. Eu não, irmão, todo dia eu vou lá na minha filha, no meu Senhor, cubra com teu sangue, guarda. Esse ser foi capturado pela câmera, a câmera de foto capturou a quarta dimensão. Por isso que aparece em fotos. Há uma foto no meu Insta, nem sei como achar, que eu estou pregando e do meu lado tem um anjo de fogo enorme. Quem já viu essa foto? Alguém já viu essa foto? Alguns já viram. Porque a câmera captura a quarta dimensão. Por quê? Não sei, mas captura. Então, a gente tem que aprender que através da fé que nós vencemos, por isso que a Bíblia chama a oração da fé. Porque nós não fomos feitos para descolar o espírito, para mediunidade, é proibido, práticas espiritualistas por si só, são antibíblicas e demoníacas. Se você acessar práticas espiritualistas sem o poder de Deus, você é preso. Olha que você põe a cabecinha do outro lado na quarta dimensão, está lá o diabo. Opa, peguei um. Como que nós fazemos? Pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus, nós entramos nas regiões espirituais, acessamos a nossa cura, acessamos nosso milagre, acessamos e vencemos a batalha, porque a hora que nós entramos na batalha, eu não estou sozinho. Lembra Eliseu? O servo dele não viu, e Eliseu está de boas, lá está vindo o rei, com seus exércitos sírios, e Eliseu está de boas. E o servo dele, não vou morrer, o exército, não sei o quê, está de boas. Daqui um pouco Eliseu fala, Senhor, abra a visão do Geazi, ô homem sem visão. Quando Geazi abriu a visão, havia uma multidão de exércitos invisíveis. Exércitos de anjos. História de Elias, você lembra de Elias? A de Elias que é legal. Elias está orando, e o rei correndo no cavalo. O que Deus faz? Daqui um pouco Deus fala, Elias, começa a correr. Quem lembra dessa historinha na Bíblia? História do flash. Flash! A Bíblia diz que Elias correu mais do que os cavalos do rei. E o rei... E o cavalo, 60, 70 km por hora, e os cavalos do rei forte. E o Elias, daqui um pouco o rei está lá, e o Elias vai passando lá, né, assim, flash!
Ou seja, o nosso sobrenatural, gente, ele vem de Deus. Deus nos permite acessar o sobrenatural, mas somente com Ele e através dele. Passou disso, é prática espírita. E aí você estará condenado. Essa história do Elias correndo é top. O Elias é o super-herói da Bíblia. Abre rio, corre mais que os cavalos. E ele nem suado ficou. O rei... Fosse hoje, ele estava correndo mais com a Ferrari. É nesse naipe aí, gente. Nós precisamos entender. Jesus andando sobre as águas, desfazendo a lei da física, passando na parede. Elias correndo mais do que os cavalos do rei, abrindo o rio Jordão. Essas coisas estão ali na Bíblia para você entender que nós temos acesso à quarta dimensão. Mas pelo poder da fé, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, quando nós entramos nesse mundo, Satanás não olha para você, ele não vê você. A Bíblia diz que nós somos como tochas de fogo. Não é ele que faz os seus ministros? Por quê? Nós estamos escondidos nele. Por isso que nós precisamos entender o que é oração. Oração é esse ato de entrar na região celestial sem que lhe aconteça dano algum. Você vai pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do mal, lá na região espiritual, sem que lhe aconteça dano algum. Agora o negócio é o seguinte, você pode entrar nessa guerra sabendo, e você pode entrar nela não sabendo, nela você já está. Se você não sabe que você está na guerra, é porque provavelmente você está perdendo, porque nela todo mundo já está. E se você não sabe guerrear, nem sabia, pastor, então é porque você está perdendo ela. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos continuar sendo ignorantes, brincando de igreja, sabendo que o diabo, sabe, Jesus chama os demônios de espíritos zombadores. O que é zombadores? Caçoadores. A grande estratégia dos demônios é rir da sua cara. O sofrimento seu dá cólica de riso nos demônios. Eles fazem você sofrer para rir de você. Lembra do episódio do Chaves, dos espíritos zombeteiros? Quem lembra do espírito zombeteiro? Lembra ou não? Vocês falam que era inocente. O cara passa o seriado inteiro invocando Satanás. Imagina criancinha de 5 anos chamando Satanás. E a gente, que inocência. E quando o Chapolin morre e aparece no barril para o Chaves? Ah, esse episódio não tem não. Não, tem sim lá. O Chapolin aparece dentro do barril para o Chaves. Então tem, o que eu estou falando para os irmãos. Caverna do Dragão é o quê? Todos eles estavam mortos, tentando sair do purgatório, preso. E aí o diabo, horas era o mestre dos magos, horas era o vingador. Que coisa linda. E a princesa e o cavalo de fogo? Eu vi um cavalo de fogo que entrava nos outros mundos. Vamos deixar para lá, que você vai entender que Hollywood é espiritismo do início ao fim. Nós temos que entender o seguinte, nossa batalha é conquistada através da oração, cheio do sangue de Jesus, no nome de Jesus. Você tem que aprender. Hoje um irmão foi lá em casa, veio arrumar um móvel lá, e ele disse assim para minha esposa, engraçado, toda vez que eu venho aqui, como é que ele falou? Eu sinto uma paz tão grande aqui. O que é essa sensação de paz? É o ambiente espiritual da casa. Irmão, tiver pesado o ambiente, pode saber que tem demônio andando ali. Sabe aquela noite tenebrosa? Ai, não consigo dormir, que noite. Pode levantar e orar, irmão, que o negócio está complicado aquela noite. Nós temos que aprender o que é batalha espiritual.